E vamos falar sobre o livro de maio. Também mais uma recomendação da minha irmã, mas dessa vez ela decidiu se redimir, porque em abril ela me recomendou a Babel, que acabou com a minha vida. Então dessa vez ela me recomendou O Povo do Ar, que é a história do príncipe cruel. E sim, muito bom, muito divertido e não destruiu a minha alma. Então vamos começar. Eu primeiro li O Canto Mais Escuro da Floresta, que não tem a ver com a trilogia principal, mas é uma história muito legal. Inclusive os personagens daqui aparecem na trilogia principal. Então eu peguei todas as referências por ter lido ele antes. Aqui a gente vai acompanhar a história dos gêmeos Hazel e Ben. Eles moram em Fairfield, que é uma cidadezinha em que tem a presença de feéricos. Não são muito legais, mas os habitantes lá estão acostumados. E por causa dessas coisas místicas, eles atraem muitos turistas. Porém, os feéricos não gostam de gente de fora. Então há mortes. E mesmo assim, os turistas continuam voltando. Não dá pra entender o ser humano, não dá pra entender o ser humano. E a Hazel e o Ben, quando eles eram crianças, ela era uma guerreira, então ela matava os féricos, enquanto o Ben distraía os féricos com música. E a gente vai entender o porquê ele é tão talentoso pra música. E a gente também vai entender por que eles começaram a caçar féricos do mal. Claro que depois, com o tempo, eles pararam. Mas coisas começam a acontecer e a gente vai entender que as habilidades dela estão sendo usadas sem ela saber. E nisso nós também temos um férico muito bonito que está adormecido num caixão de vidro desde que eles são crianças, assim, está há muito tempo lá. E o vidro é inquebrável e ele nunca acorda. Até que um belo dia ele some desse caixão, sim, gente, ele acordou. E não só isso, também tem um monstro muito pior que tá atacando os habitantes de Fairfield. E a gente vai entender as motivações e o que esse monstro tem a ver com esse férico que estava adormecido. 4 estrelas, adorei essa história. E aí nós fomos para a trilogia principal, começando com o Príncipe Cruel. Aqui a gente acompanha a Jude, a Terry e a Vivienne. Elas são irmãs e elas estão vivendo normalmente no mundo humano. As gêmeas têm 7 anos e a Vivienne tem 9, até que chega o Maddox, que é tipo um monstro que vai atrás dos pais dela e matam elas. E a gente descobre que na verdade Maddox é o pai biológico da Vivienne e a esposa dele, que era humana, fugiu com o pai das gêmeas para o mundo mortal e ela fingiu a morte dela. Ele descobre que ela fingiu e vai atrás dela. Nisso ele leva as 3 para o mundo das fadas para ser criado por ele, porque ele se sente em dívida com as crianças, porque afinal era a esposa dele, então ele vai criar elas como se fosse dele também. A Vivienne odeia o pai até os dias atuais. Já a Jude e a Taryn acabaram se acostumando com o mundo das fadas, então mesmo quando a Vivienne leva elas de volta para o mundo mortal, elas não conseguem mais conviver naquele mundo, elas pedem para voltar para casa. E uma coisa que a Vivienne não entende é que, mesmo elas sabendo que o Maddox é o assino dos pais dela, elas não odeiam ele tanto quanto a Vivienne gostaria. Aqui elas já estão mais velhas e a Jude quer ser na parte da guarda real, porque ela é uma guerreira e ela gostava muito dos ensinamentos do Maddox de luta, até porque ele é o líder da guarda real, então tanto que ele tem uma posição de prestígio, mas mesmo com essa posição de prestígio a gente vê que a Jude e a Taryn sofreram muito nas mãos dos féricos, principalmente no colégio, com o pessoal da nobreza, que é o Cardan, a Nicásia, o Locke e o Valerian. Até que chega o momento em que eles ultrapassam limites e a Jude, ela cansou de abaixar a cabeça e ela luta contra. Gente, muito bom, tá? Ela sofre humilhações aqui que eu fiquei com ódio mortal. Mas assim, ela é uma diva. Ela é uma diva, porque ela depois parte do pressuposto que se eles acham que eu sou ruim, eu serei pior do que eles. Gente, é maravilhosa, tá? E aí, o que acontece? Vai acontecer uma coroação, porque o rei de Elfhame vai meio que se aposentar. E aí, não tem isso de, ai, meu filho mais velho que vai assumir. Não. O próprio rei escolhe quem vai assumir, tem que ser alguém da família, mas ele que vai escolher. E o Dany, que é um dos príncipes, é o mais cotado para ser escolhido. E aí, ele acha que alguma coisa vai acontecer e ele tem espiões que trabalham para ele. E ele recruta a Jude como um desses espiões, que ele vê potencial nela. Só que, é claro, eles não conseguem descobrir coisas muito concretas até a coroação. E aí, vai acontecer uma surpresa na coroação que eu fiquei em completo choque. Eu fiquei sem acreditar no que eu estava lendo. E logo depois, a gente é tapeado com um plot que eu fiquei também em completo choque, eu e Jude juntas. Só que assim, ela foi criada pelo Maddox, que é um grande estrategista. Então ela pensa rápido e ela cria todo um plano, que é posto em prática. Ela é uma diva, só que é posto em prática por trás dos panos. Em paralelo a isso, nós também temos uma situação com a irmã dela, que diferente dela, não é uma guerreira. Ela é mais contida. E pra ela se dar bem no mundo das fadas, ela quer o quê? Casar, ter filhos, aquelas coisas. E aí, pra se provar que ela pode ser a esposa de alguém no mundo das fadas, ela faz coisas questionáveis, que eu sinceramente não gostei. Aqui no final a gente tem uma parte que é o ponto de vista dela sobre certos acontecimentos, e mesmo lendo o ponto de vista da gata, eu não consegui entender ela. Assim, eu tô tão acostumada
acostumada a ler livros sobre irmãs que fazem tudo uma pela outra, que eu fiquei muito puta com a Taryn. Mas é isso, gente. Muito boa essa história. 4 estrelas. E aí, seguindo para O Rei Perverso, aqui a gente tem o plano da Judy em prática. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler. Mas aqui o Cardan, ele virou rei. Vocês vão ter que entender o porquê no primeiro livro. Mas isso sim faz parte do plano. E ela continua atuando atrás ali nos bastidores. Porém, o Maddox descobre o plano dela, o que é perigosíssimo. E nós também temos um sequestro aqui, porque nós temos uma traição. E aí a gente vai entender por que essa traição aconteceu. E aqui a gente tem a Judy ainda mais foda. A Mona foi sequestrada. E quando ela volta desse sequestro, ela está fraca e mesmo assim... Gente, o que ela faz aqui? Eu fiquei olhando assim pra página sem acreditar que eu estava lendo. A diva, ela é maravilhosa, gente. Essa mulher é uma guerreira incrível. Eu amo a diva. Muito bom, 4 estrelas. E na Rainha do Nada nós também temos descobertas, nós temos ela e o Maddox vendo quem é o maior estrategista. E também fora que em todos os livros ela teve uma sorte muito grande, porque se não fosse certo os acontecimentos, ela teria morrido há muito tempo. Mas ela continua muito foda, continua uma grande guerreira. E o Maddox continua sendo um babaca filho da puta. Eu não consigo gostar deste homem. Eu adorei que ela se voltou contra ele e também eu adoro a mente de titânio dela pensando na melhor coisa. Porque assim, no fundo, ela gosta do Reino das Fadas. E ela não sabe viver em outro lugar que não seja aqui. 4 estrelas. Depois eu li Como Rachel Femme Aprendeu a Odiar Histórias. Este livro aqui é muito legal. Conta um pouco do passado do Cardan, do porquê ele se tornou o que ele se tornou. A gente passa até por alguns acontecimentos do Príncipe Cruel aqui, que ele fez com a Jude. E nós temos também como essas histórias vão se correlacionar ao presente. Temos uma personagem aqui que é uma contadora de histórias e ele acaba encontrando ela nos tempos atuais. Assim, muito legal, divertidíssimo, 4 estrelas. Depois disso, eu iria ler O Herdeiro Roubado, mas a minha irmã falou que é uma duologia e ela pediu pra eu esperar ela comprar o segundo livro pra eu ler tudo de uma vez. Então eu não li e aí eu fui pra um livro que não tem absolutamente nada a ver com a saga do Povo do Ar, que é a Academia dos Casos Arquivados. Muito legal, gente, divertidíssimo. Aqui a gente acompanha a Cassie. Ela é uma perfiladora natural e pra quem não sabe o que é isso, se vocês já assistiram The Mentalist, ela é tipo Patrick Jane. E ela mora com a família do pai, porque o pai dela mora em outra cidade por causa do trabalho e não liga muito pra ela, sejamos aqui bem sinceros. E a mãe dela desapareceu, está dada como morta e o corpo nunca foi encontrado, né? E aí, enfim, ela mora com a avó paterna até que um dia ela é recrutada pelo FBI para um programa meio escuso debaixo dos panos, que é o programa dos naturais. Aí eles moram numa casa protegida pelo FBI e lá ela conhece o Dean, que é um perfilador natural como ela, o Michael, que sabe ler emoções, a Lia, que consegue dizer quando alguém está mentindo, e a Sloane, que praticamente é um computador humano. Ela sabe todas as estatísticas e tem informações sobre tudo. Ela é uma enciclopédia, gente. E nesse programa, as habilidades deles servem para desvendar casos arquivados pelo FBI que ninguém do FBI conseguiu desvendar. Porém, um caso ativo de um serial killer acaba tendo a ver com a mãe dela. Então ela não consegue não se meter nisso aqui, nesse caso, e acaba que ela convence os agentes do FBI a ter uma certa participação. E claro, nós também temos ela entre dois meninos, e assim, é muito bem construído, porque eu torci pelos dois. Não teve um que eu falei, escolhe esse daqui que esse é o certo. Não. Quando ela tava com o Michael, eu queria que ela escolhesse ele. Quando ela tava com o Dean, eu queria que ela escolhesse ele. Assim, eu acho que se a poligamia fosse bem aceita no nosso mundo, ela deveria ficar com os dois. Abaixo a monogamia. Vamos deixar a diva ficar com os dois, gente. Pra que ela tem que escolher? Mas assim, muito bem construído. Eu gostei dos dois. Os dois são muito diferentes. As atitudes muito diferentes. Mesmo assim, eu amei os dois. Por que ela não poderia amá-los também? Fique com os dois, Cassie. O plot do final foi tapeada. Eu e a Cassie tapeadíssimas, tá? Porque eu não vi chegando esse plot. Muito bom. 4 estrelas. E é isso. Esses foram os lidos de maio. Então, um beijo e até a próxima.